Olá a todos, vamos então dar início a mais uma aula de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico. Meu nome é Juliano de Lara Fernandes, eu sou médico cardiologista da RCC e do Instituto de Ensino e Pesquisa José Michel Calaf aqui em Campinas. Nós vamos falar então sobre o tema de hoje, que é o diagnóstico da sobrecarga de ferro por ressonância magnética, um tema que compreende o diagnóstico diferencial de várias patologias e que compreende não só a sobrecarga, como nós vamos ver, do coração, mas também do fígado em pacientes com determinadas características. A sobrecarga de ferro ela é bastante comum em alguns países do mundo e aqui no país ela é especialmente mais prevalente devido à existência da anemia falciforme e das talassemias majors, embora a hemocromatose também seja uma doença bastante comum que provoca a sobrecarga de ferro. Interessante que na maioria dos países, independente da região, como vocês podem ver aqui do mundo, nesse estudo que foi realizado em diversos locais e continentes mundiais, a prevalência, quando ela ocorre, é bastante frequente, não só a sobrecarga cardíaca, mas também a sobrecarga hepática, como vocês podem observar nesses gráficos vermelhos aqui, que demonstram sobrecargas importantes numa proporção de pelo menos 2/3 da maioria dos pacientes, principalmente nos pacientes com anemia falciforme e nos pacientes com talassemia major. É interessante notar que quando o paciente tem uma sobrecarga de ferro, essa sobrecarga, majoritariamente ela vai acometer o fígado e o coração, mas todos os outros órgãos, vários outros órgãos, na verdade, vão ser afetados, principalmente os órgãos endocrinológicos, como a pituitária, a tireoide, pâncreas e as gônadas. Nós vamos focar nessa aula, por conta do tempo, no coração e no fígado, mas a ressonância magnética ela pode observar o depósito de ferro em qualquer um desses órgãos, embora os principais, como eu falei, coração e fígado. É importante saber que quando um paciente recebe transfusões de repetição ou quando o paciente tem uma doença como, por exemplo, a hemocromatose, a fisiopatologia da absorção do ferro é bastante importante. O ferro que é acumulado aqui nos hepatócitos, ele é um ferro que ele é transportado por uma molécula que é chamada transferrina e a passagem entre o ferro do hepatócito e o ferro presente nessa molécula de carreamento é uma passagem relativamente passiva e o ferro entra e sai então do hepatócito de uma maneira relativamente fácil. Isso não é verdade para todos os outros órgãos do corpo. E, sobretudo, quando a gente fala do coração e das glândulas endócrinas, esse tipo de ferro que entra nesses órgãos, ele só pode ser carreado para dentro dessas células através de uma outra forma de ferro, que é chamada de ferro que não é carregado pela transferrina, o NTBI. Esse NTBI é um ferro mais tóxico, que ele é produzido depois que o fígado e a própria transferrina esgotam a capacidade, então, de armazenamento desse ferro, e a ferritina também esgota esse armazenamento do ferro, então ele pode entrar aqui. O importante desse slide é saber que formas diferentes de ferro atuam em cada um desses órgãos, e eles são independentes um do outro, ou seja, eu saber o que acontece no fígado não necessariamente me faz com que eu saiba o que vai acontecer no coração. Por isso que quando nós fazemos, por exemplo, uma ressonância magnética, nós podemos encontrar situações como essa, onde o fígado tem bastante ferro, esse alto leak, que leak é o significado de concentração de ferro hepático, e uma concentração de ferro cardíaco baixa, demonstrado aqui pela cor preta, que a gente vê na ressonância, onde tem bastante ferro, e uma cor acinzentada aqui no miocárdio. E, obviamente, o contrário também é possível, porque, de novo, os mecanismos de entrada de ferro nesses órgãos são distintos. Então, eu posso ter também uma quantidade de ferro elevada no coração, por eu ter um excesso do ferro do tipo NTBI, e uma concentração não tão alta do ferro no fígado. Isso pode acontecer por diversas situações e diversas fisiopatologias. O importante para aquele clínico que segue pacientes com hemocromatose, com talassemia, com anemia falciforme, é que a ferritina aparentemente não é suficiente para eu saber como está a carga de ferro nesses diferentes órgãos. Vejam que, embora exista uma correlação estatística entre a ferritina e o T2 cardíaco, que representaria então a quantidade de ferro, vejam como os pontos são muito dispersos no gráfico.
E por isso é muito difícil você dizer, numa quantidade de ferritina, se aquele paciente tem a sobrecarga de ferro cardíaco ou não. No fígado, isso também é verdade. E a gente vê que, de novo, embora aqui em vermelho os pacientes com talassemia major tenham essa correlação, quando eu simplesmente mudo de doença, ou seja, eu mudo o jeito com que esse ferro é lidado, então, pelo organismo, por exemplo, em pacientes com talassemia intermédia, a minha correlação muda completamente. E eu posso ter pacientes com relativamente baixos níveis de ferritina, mas elevados índices de ferro, no caso aqui no fígado. Então, só saber a ferritina não vai me dar tanto o conhecimento de quanto ferro eu tenho no fígado e muito menos no coração. Daí a importância da ressonância em adição à ferritina, que além de tudo isso também é uma molécula de inflamação, uma molécula de fase aguda e pode muitas vezes subir e baixar simplesmente por um quadro inflamatório. Por isso é que a ressonância magnética usando a técnica de T2, ela é recomendada em todos aqueles pacientes que têm alguma transfusão de repetição, e aqui eu cito uma diretriz que foi publicada em 2012, que recomenda então isso em pacientes, sobretudo com talassemia major, e ela deve ser repetida pelo menos anualmente, principalmente naqueles pacientes que já têm algum sintoma cardiológico ou alguma sobrecarga inicial. Uma publicação no ano seguinte, agora publicada numa revista que nós estamos mais acostumados na fase de cardiologia, que é a Circulation, também fala exatamente a respeito do uso da ressonância nessas situações, e a recomendação também é a mesma, de se fazer a ressonância de uma maneira relativamente precoce, principalmente em crianças a partir de 7 anos, e, sobretudo, que essa ressonância possa ser repetida tanto no fígado quanto no coração, para que a gente possa fazer esse segmento, então, da sobrecarga. Em pacientes com hemocromatose, um pouco menos, dependendo da concentração inicial de ferro no fígado e no coração. As diretrizes brasileiras também vão na mesma linha, e eu trouxe aqui só para mostrar a diretriz a principal, que foi organizada pela Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia, e que, juntamente com vários hematologistas do país e um grupo de cardiologia também, publicou as diretrizes, e não importa o que está escrito em cada uma dessas linhas, mas, sobretudo, que as diretrizes são todas guiadas pela ressonância, no caso aqui do coração, como vocês podem ver, e depois a ressonância também utilizada do fígado para tratar então e decidir qual é a opção terapêutica que eu devo utilizar para pacientes com sobrecarga de ferro. Portanto, a ressonância na sobrecarga de ferro, ela é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta diagnóstica que permite e que deve ser utilizada não só para o diagnóstico, mas também para decisões terapêuticas baseadas nos níveis do ferro no coração e no ferro hepático. E que informação ela traz de tão importante que permite então essa mudança de conduta? Esse é uma publicação bastante importante de 2001, publicada pelo grupo do Dudley Pennell em Londres, e a primeira autora, a doutora Lisa Anderson. E esse slide é um slide que mostra o poder prognóstico da ressonância e como a gente pode alterar então a história natural da doença nesses casos. Como vocês podem ver aqui em verde, o T2 estrela, quando ele está acima de 20 milissegundos, a chance de um paciente ter alguma disfunção ventricular é muito baixa, praticamente zero. No outro lado, aqui em vermelho, quando um paciente tem um T2 estrela abaixo de 10 milissegundos, esse T2 estrela faz com que a chance do paciente desenvolver insuficiência cardíaca comece a ficar muito elevada, e é onde se concentra a grande maioria dos pacientes já com disfunção ventricular. E no meio do caminho aqui é onde a gente quer, eventualmente, identificar esses pacientes na fase amarela, entre 10 e 20 milissegundos de T2 estrela. A importância de, quando eu identifico um paciente nesse grupo amarelo, que eu possa, então, tomar medidas, e eu tenho várias medidas terapêuticas que permitem que eu retire o ferro do coração e migre, então, o risco para essa faixa verde, onde o risco de disfunção ventricular é muito menor. Seguindo esse trabalho de 2001, também do grupo do Dudley Pennell, o Dr. Paul Kirk publicou em 2009 que não é só estar abaixo de 10 milissegundos do T2 estrela.
eu tenho ainda, mesmo abaixo desses valores, uma estratificação muito poderosa. E quando eu fizer uma ressonância magnética do coração e o T2 de estrela cardíaca for menor que 6 milissegundos, isso significa que, num período de um ano, que é o eixo X, como vocês estão vendo aqui, metade, ou seja, mais da metade, na verdade, dos pacientes vão desenvolver insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. Ou seja, se eu tiver dois pacientes que eu faça a ressonância cardíaca e eu obtenho uma quantidade de ferro tão elevada que fazem com que o T2 estrela fique abaixo de 6 milissegundos, essa é uma terapêutica que eu preciso considerar um pouco mais urgente e avisar então e que o clínico saiba que alguma medida mais agressiva de retirada de ferro do coração deve ser realizada. No fígado, a mesma coisa, e principalmente naquele grupo de pacientes onde, por receber transfusões, principalmente no passado, onde o controle para infecções era um pouco menor, aqueles pacientes que, além de ter uma alta carga de ferro hepático, como vocês estão vendo aqui, o alto concentração de ferro hepático, e ainda são portadores do vírus da hepatite C, a chance desses pacientes, ao longo de 10 anos, de desenvolver fibrose hepática e, consequentemente, aumentar o risco de cirrose e câncer hepatocelular, ela é bastante alta. Esse grupo de pacientes em particular, quase 80% deles desenvolve fibrose hepática, e que é um conhecido fator de risco para desenvolvimento de carcinose hepatocelular. Ao mesmo tempo, naquele grupo que permanece não só com o vírus da hepatite C negativado, mas também com uma baixa concentração de ferro hepático, esse grupo tem um risco muito baixo de alterações e patologias hepáticas. Então, esse monitoramento ele é bastante significativo para manter sempre o nível de ferro hepático baixo. Bom, como que a gente faz na prática essa medida? E o objetivo dessa aula é mais para clínicos, então a ressonância, como ela é nada mais do que um grande ímã, nós não medimos o ferro diretamente no coração ou no fígado, mas a gente mede o efeito que esse ferro está fazendo na transmissão e recepção do sinal que é emitido pela ressonância, e essa alteração, essa modificação então que o ferro faz na formação da imagem é o que é captado e que é transformado num número, num valor quantitativo que eu passo então no meu relatório final. E para vocês entenderem isso, isso é muito simples. O T2 estrela, que é a variável que nós utilizamos para fazer essas medidas, ela é uma medida de tempo. E ela é uma medida de tempo de como o sinal cai ao longo do tempo. A ressonância funciona muito como um ultrassom. Eu emito um sinal, espero um tempo, recebo o sinal de volta. Num tecido que não tem muito ferro, esse decaimento do sinal é relativamente lento, ou seja, o meu T2 estrela é longo, porque ele demora bastante tempo para cair e, portanto, tem pouco ferro naquele tecido. Num paciente ou num órgão que eu tenho muito ferro, esse decaimento ele é rápido, como mostrado aqui nessa curva azul. Ou seja, o mesmo tempo que eu espero entre a emissão do meu sinal de radiofrequência e a recepção desse sinal pelas minhas antenas, ele fica muito prejudicado pela desorganização que aquele ferro faz no meu tecido. Portanto, o T2 estrela fica muito rápido, ou seja, o decaimento do sinal fica rápido, e isso é proporcional à quantidade de ferro. Se eu visualizar isso, é muito fácil de visualizar. Embora eu queira quantificar no final esse valor, mas só na visualização eu já tenho uma ideia. Esse é um caso hepático, um caso de um fígado normal, onde vocês podem ver que eu aumento o meu tempo de eco, ou seja, eu espero cada vez mais para receber meu sinal de volta, mas apesar disso eu continuo tendo um sinal ainda bastante elevado, como vocês veem aqui, sem modificar muito a coloração. Ele fica um cinza mais escuro e isso é uma medida exatamente, então, do que eu tinha aqui, que é esse decaimento lento. Embaixo eu vejo os mesmos tempos de espera, mas à medida que eu prolongo um pouquinho mais o tempo, vejam como todo o sinal hepático ele já é reduzido. Esse fígado tem uma concentração de ferro hepática normal, esse fígado tem uma concentração de ferro extremamente elevada e, de novo, só visualmente eu já consigo detectar isso. No coração é exatamente a mesma técnica, não muda nada e o princípio é o mesmo, ou seja, eu alongo o meu tempo de espera para receber o sinal, quanto mais longo o meu tempo de espera, mais o sinal cai, e isso é proporcional ao ferro, e aqui a gente vê um
inicial com já um pouquinho de perda de sinal nessa região, desculpem, aqui uma pequena perda de sinal, seguida então de uma completa ausência de sinal e tudo preto. E se vocês olharem o fígado é preto desde o começo, ou seja, já existe uma sobrecarga de ferro hepática grande, além de uma sobrecarga de ferro cardíaca associada também. Muito bom. O que nós estamos tentando fazer cada vez mais é tornar esse exame mais acessível, mais rápido, mais prático para o paciente. E isso, atualmente, pode ser feito num exame sem necessidade nenhuma de contraste e num tempo de aquisição muito rápido, como esse protocolo que foi conduzido no ano passado, aqui no Brasil, em 5 centros que fizeram parte desse estudo, onde a gente conseguia então fazer em menos de 5 minutos, na verdade o tempo de máquina do paciente dentro da máquina de 5 minutos, com um tempo total entre um paciente e outro de 10 minutos para adquirir todas essas informações que nós mencionamos para vocês. E isso não só aumenta o conforto do paciente, mas como eu falei, é um exame rápido, simples, dinâmico e que permite com que o paciente então faça de uma maneira muito custo-efetiva esse diagnóstico de sobrecarga de ferro, tanto cardíaco quanto hepático. Para quem quiser saber mais, eu recomendo para vocês entrarem nesse site www.ironcalculator.com. É um site que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, juntamente com outros colaboradores mundiais, e tem não só um pouquinho mais dessa explicação que eu mencionei para vocês, mas toda uma parte técnica, para quem quiser fazer os cálculos de T2 estrela, para quem quiser transformar o valor do T2 estrela na concentração final de ferro cardíaco e hepático. Tem alguns apps, todos eles gratuitos, algumas ferramentas para PC também, e isso pode ser utilizado, por exemplo, para aquele clínico que recebe o valor do T2 estrela, mas quer saber a concentração final que é no fígado e no coração. Esse app pode ser utilizado então para isso, e essas outras ferramentas também para aqueles médicos que lidam diretamente com a ressonância cardíaca, tanto cardíaca quanto hepática. Por fim, queria só então agradecer a atenção de vocês, deixar meu e-mail e qualquer dúvida nós ficamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula e que aproveitem esse curso que a cada mês adiciona um novo tema e enriquece cada vez mais de forma gratuita, facilitada, o conhecimento da imagem cardiovascular avançada para o clínico. Muito obrigado.